lugar. Não. Corre. Aqui. Sejam bem-vindos ao Duelistas. Meu nome é Bernardo Castelo. E eu sou o Mário Rodolfo. Bernardo, qual é a lista de hoje? Hoje nós temos uma lista de lendas urbanas. E Mário, como é que funciona o Duelistas? Bernardo, definido um tema como o de hoje, lendas urbanas, você faz a sua lista, eu faço a minha lista e item a item nós colocamos eles para duelar até a gente chegar em uma lista definitiva. E aí, Bernardo, quando você era criança, que lenda urbana te contaram que te deixava com medo? Cara, quando eu era bem pequeno eu tinha medo do Homem do Saco, velho. Real, assim. Mano, o Homem do Saco é um clássico. O Homem do Saco é terrível pras crianças, velho. Então, mas eu encontrei algumas variações ao longo do mundo. O Homem do Saco aparece em diversas listas. E quando eu era criança, minha avó me contava do Homem do Saco. Só que eu tinha uma variante que ela falava também, que era o Homem da Mala. E esse eu acho que me assustava um pouco mais. Lógico, mano, mais claustrofóbico ainda. Pior ainda. Tipo assim, porra. E tipo, ver uma pessoa com a mala na rua não era algo muito confortável. Sim, mano, tá louco. Assim que, né, eu nasci, os meus pais ainda moravam em Sapucaia do Sul. E lá, tipo, porra, não era tão desenvolvido quanto é hoje, né? Não tinha tanta cidade, assim. E tinha uma história que um dos nossos vizinhos, ele era um lobisomem, cara. Então eu e meu irmão, a gente sempre teve bastante medo. E quando a gente se mudou de lá, ficou bem feliz de não ter mais se preocupar com isso. eu acho que por ter muito filme também do assunto, o lobisomem não era um assim que me pegava muito. Quando eu era criança eu não gostava, não. Aliás, quando eu era criança eu tinha muito medo, na verdade, né? Não é que eu não gostava. Round 1. Eu vou te dizer uma lenda aqui que eu vou trazer como meu primeiro item. Que quando eu li a história desse doidão, eu falei, porra, se eu tivesse escutado isso quando criança, eu acho que eu me cagaria, tá ligado? E eu estou falando de uma lenda. Ela é colombiana e venezuelana. Nos dois países ali, eles falam de El Silbón, que é o assobiador. Eita. E o El Silbón, ele tem 6 metros de altura e ele anda com os restos mortais do pai amarrado nas costas. Numa sacola. Caralho, que horror, mano. A lenda do El Silbón diz que você, a qualquer momento, pode escutar ele assobiando para você. E que isso é um presságio da sua morte. Caralho. Mas, enquanto você escuta o assovio e ele está alto, você está fora de perigo. Quando o assovio está alto, ele está longe de você. Conforme esse assovio vai se distanciando de você e ele vai ficando baixo, é quando ele está próximo e ele está vindo te buscar. Isso, cara, o cara mete um negócio inversamente proporcional aqui pra lenda. Uma brisa muito, muito doida, porque tipo assim, porque ao mesmo tempo, tipo assim, mano, o som do cara tá diminuindo, tá ligado? E ele tá chegando mais perto, e a hora que eu não ouvi nada, eu tô com mais perigo ou eu tô com menos perigo, tá ligado? Caralho, que trash. Lógico, então tu tem que sempre procurar ficar mais perto dele, que assim tu vai ficar mais longe. Olha só que interessante. El Silbón era uma criança mimada, que um dia quando o pai dele chegou em casa, ele virou pro pai e falou, pai, eu quero comer carne de cervo. E aí o pai pegou e saiu, foi caçar um cervo pra ele. E aí o pai procurou e não conseguiu um cervo.
E cervo era a comida predileta do filho. E aí ele volta de mãos vazias pra casa. Quando o filho vê ele de mãos vazias, o filho mata ele, tira o coração e o fígado dele e dá pra mãe cozinhar. Meu Deus. A mãe cozinha, eles começam a comer o rolê e aí a mãe acha o gosto estranho. E aí o moleque conta que é o pai. A mãe então resolve amaldiçoar o filho. Nisso aparece o avô que manda amarrar o moleque num tronco e começa a açoitar o moleque até que as costas dele estivessem totalmente destruídas. Tá, olha só, eu não sei quem é mais doente nessa história aí, tá? Sinceramente. Tipo assim, eu não sei quem tá mais errado aqui. O único certo aqui, aparentemente, era o pai. Ele só foi caçar pro moleque e não achou o cervo. Exatamente. Incompetente, sim. Agora errado, não. Depois de açoitar o neto, ele lava as feridas com álcool, pimenta e suco de limão. Agora a gente sabe da onde veio a natureza do neto, né? Agora a gente sabe. É de família. A quem ele puxou. É de família, só não era do lado do pai. Exatamente. E aí, depois de lavado com limão, ele amarra um saco nas feridas do moleque, coloca os restos do pai nesse saco e pega 2 cachorros e famintos e solta atrás do moleque. Só aí ele desamarra o moleque do tronco e o moleque sai correndo. E o assovio que ele faz são as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nessa ordem, subindo o tom até fá e depois baixando pra si. Caralho, que terror. Sabia que eu já escutei uns assovios. Terror. Terror. Eu já escutei uns assovios assim, não desse jeito, né? Mas, tipo, um assovio, eu vou ver e a pessoa, tipo, cara, tu assoviou? Eu, não assoviei. Bem terrível. Já aconteceu comigo, mas... Teve um apartamento que eu morei que era do lado de um canavial, que eu escutava do canavial um balanço, mano. Caralho, que trash. Me dava um cagaço. Gostei muito dessa figura. E pra duelar contra o El Silbon, eu vou trazer um lugar, na verdade, um lugar que se chama a Ilha Poveglia, na Itália, em Veneza, praticamente 1 quilômetro da margem de Veneza. E é o seguinte, essa ilha, ela foi utilizada por muito tempo, praticamente 40 anos, de quarentena para pessoas que tinham a peste bubônica. Boa. Só que o que acontece? As pessoas chegavam com a peste em Veneza e elas tinham que ficar lá. Todos os navios que atracavam nessa ilha para ficar de quarentena, basicamente todas as pessoas que estavam no navio, elas morriam de peste. Todos os tripulantes, todo mundo, os passageiros, desembarcavam na ilha, contraíam peste. Os que tinham peste já ficavam por lá e morriam, e os que não tinham, que tinham que ficar lá de quarentena, pegavam a peste e morriam. Por quê? Porque tu pensa, poxa, uma ilha, né, perto de Veneza, deve ser grande. Negativo. A ilha inteira tem mais ou menos o tamanho de 8 campos de futebol e meio, mais ou menos. O que dá 17 acres. Muito bem. É muito pequeno, mano. Essas pessoas, os médicos, elas torturavam as pessoas, faziam experimentos com elas, já que elas já iam morrer de qualquer jeito. Os médicos da peste tudo cobaia. Viraram cobaias. Estima-se que ao longo dos anos, 16 mil pessoas morreram por causa da doença, numa ilha de 17 acres. Ou seja, as pessoas da ilha... Era 1.000 pessoas foram por acre. Exatamente. E agora, onde tu coloca tantos mortos? Os mortos, eles eram... Primeiro que
enterrados em valas comuns que abriam Na própria ilha. na própria ilha e começaram também a só que Vai faltar terra. essas próprias valas começaram a encher, então começaram a jogar fogo nas pessoas mortas e com isso depois começaram a encher as valas com pessoas mortas e queimadas que os ossos ainda tinham, então eles começaram a triturar os ossos pra jogar na praia e se misturar com a areia, então quando tu chega lá tu literalmente tá pisando em ossos de pessoas. Caralho. Isso é o início, porque depois que a peste passou, depois desses 40 anos, basicamente 16 mil mortes, a ilha foi usada para um fim diferente no século XX. Inclusive, em 1922, ó, até que próximo de hoje em dia, né? 101 anos atrás. 101 anos atrás, essa ilha ganhou um novo propósito: tratar pessoas com problemas psiquiátricos. Só que as desgraças dela continuaram, dando legado a essa coisa horrível. Os médicos, eles eram sádicos, eles faziam lobotomia nas pessoas, eles maltratavam as pessoas de graça. E dizem, né, que essa entidade, essa coisa que existe na ilha, assola qualquer tipo de coisa E se instaure lá. que se instaure lá. Por exemplo, esses médicos do hospital psiquiátrico, eles falavam que eles escutavam vozes falando pra machucar os pacientes. Eles não tratavam os pacientes de forma tradicional. Reza a lenda que os médicos que morreram por lá também fazendo experimentos nas pessoas com a peste entravam dentro da cabeça desses outros médicos, no caso do hospital psiquiátrico, que fazia eles furarem a cabeça das pessoas com broca, com furadeira, cara, com faca. Ficava espetando eles. Que doideira, mano. Doideira. Além disso, tá? As pessoas do hospital psiquiátrico, até as que tinham casos mais leves, falavam e juravam que viam vultos passando por lá, que tinham pessoas falando com eles, que tinham pessoas mortas pela praga que falavam com eles. Só que isso não são só as pessoas com problemas psiquiátricos. Eram também as pessoas, os enfermeiros que trabalhavam lá. E o último caso... Todo mundo ficava doidão. E o último caso foi o médico diretor dessa instituição psiquiátrica, que ele ficou tão chocado e tão exausto de falar que também escutava essas vozes, que subiu na torre do sino e se jogou de lá, tirando a própria vida nessa mesma ilha e se juntando com esses tantos ossos que já Milhares estão por lá. de corpos. Exatamente. Caralho, mano. Ilha de Poveglia, a 1 quilômetro da linda Veneza que todo mundo ama, vai, curte. Caralho. Aonde você se sentiria mais ameaçado? Na ilha de Poveglia ou na Venezuela ouvindo assobios? Como personagem, o seu personagem é muito bom. É muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu gostei muito dessa lenda, Mas mano. como cenário, o meu é melhor. Não, como cenário, com certeza. Então eu acho que... Elcio Bom poderia morar aí. Exatamente, exatamente. Então eu acho que a gente temos um empate técnico aqui, dessa vez. O empate técnico. Empate técnico, porque o personagem é muito bom, porém, tu entende que não é um personagem, a Ilha de Poveglia é o próprio personagem, tá ligado? Apesar dele Sim, ser sim. um local. Então, tipo, não é uma pessoa, são 16 mil no mínimo que morreram tragicamente lá. E Elcio Bom tem um jeito de você espantá-lo se você escuta o assovio dele. Ah, é? Eu quero saber isso aí. Você espanta ele com pimenta, Limão e sal. e faz uma caipirinha, né? Pimenta, você espanta ele e latidos de cachorro. Porque é o bagulho que ele tem medo dos cachorros que Perseguiram botaram ele. pra correr atrás dele. Ele vem atrás de mulherengos e bêbados. Porque o avô Quando dele ele era assim. Então, na lenda não diz qual que é a raiva dele que ele tem dos bêbados, né? Ah, talvez porque lavaram as costas dele com álcool, né? Pô. Na verdade, eu até entendo ele, tá? E todos nós já tivemos raiva de bêbados. Porra! Total.
E quando ele encontra bêbados, ele suga o álcool dos bêbados pelo umbigo. Caralho. Coisa escrota, mano. Escrotíssimo. Cara, bizarríssimo esse bicho, velho. E aí, se você tiver um chicote, tiver pimenta, Cachorros? você consegue espantar El Silbón. Então, Bernardo, já que temos um empate técnico, eu gostaria de te propor um método para desempatarmos. Vamos. Eu andei pensando, eu acho que a gente podia jogar um para o ímpar. Tá bom, vamos lá. Eu quero ímpar. Ímpar? Eu sou ímpar. Porra, é muito mais fácil dar número ímpar do que par, mano. Não. É a mesma coisa. Tu tá tentando me trollar. Vamos lá. Tá bom. Mas tá bom, vamos lá. 3, 2, 1, 7. Caralho! Então você ganhou. Então você ganhou. Gostei, então Ilha de Poder. Round 2. O meu segundo item na verdade, é uma lenda urbana de Porto Alegre que, na verdade, não é uma lenda. É um fato. É um fato, infelizmente. E eu trago aqui os crimes da Rua do Arvoredo, que muitos de vocês provavelmente já escutaram falar e outros não. Mas os que escutaram falar muito provavelmente escutaram como uma lenda ou algo que não tem como saber se era verdade ou não, mas era verdade. Os crimes do Arvoredo, Marco, ocorreram entre 1863 e 1864 em uma Porto Alegre ainda super não desenvolvida. Nesse cenário de crimes, estou falando aqui do famoso caso do linguiceiro. O cara matava as pessoas pra fazer linguiça? Não exatamente para isso, mas ele matava e fazia linguiça com elas. E as pessoas da alta sociedade de Porto Alegre compravam elas e comiam. Por isso... Nossa, porque na verdade não era só ele. No caso José Ramos, degolava as pessoas. A Catarine Pause, que era sua esposa, era uma húngara que fugiu para o Brasil e conheceu José Ramos aqui, e ainda tinha um seu amigo, Carlos Klausner, dono do melhor açougue de Porto Alegre, onde toda a alta sociedade comprava carne. Meu Deus. O José Ramos, não tem como começar falando dele sem falar de onde tu tá aí, Mário. Santa Catarina. Ele é de Santa Catarina, na verdade. O pai dele lutou na Revolução Farroupilha aqui, só que se mudou pra Santa Catarina. Desertou, no caso. E nessa guerra, conhecida também como Guerra da Degola, ele contava pro filho pequeno, com um ar muito orgulhoso, como ele degolava os inimigos em campo de batalha. E um certo dia, o pequeno José Ramos viu o pai, bêbado, batendo na mãe. Então ele pegou uma faca e esfaqueou o pai. E degolou o pai? Não degolou o pai, mas esfaqueou ele e ele morreu 2 dias depois, ou algo assim. Morreu logo depois no hospital. Depois disso, ele se mudou para Porto Alegre, porque ele, foi procurado, na verdade, pela polícia, de certa forma, por ter assassinado. Ele fugiu. Ele fugiu para Porto Alegre. Só porque ele é seu conterrâneo, você tá querendo proteger ele aí. Eu juro que não. Ele fugiu, assume. Ele fugiu para Porto Alegre, e aqui ele começou a ser uma pessoa bem influente, trabalhando pra polícia. Vamos que vamos. Trabalhando pra polícia, ele começou a... Em que ano isso? 1863. Nossa, tem muito tempo. Ficou amigo de todo mundo lá, inclusive do delegado, etc. e tal. Com o tempo, ele começou a frequentar lugares da classe high-end de Porto Alegre. E então lá ele conheceu a sua esposa, que ajudava ele a atrair as vítimas da alta sociedade para casa do José Ramos, onde ela ficava assistindo ele degolar as vítimas. Ela arrumava as vítimas, levava pra ele porque ela curtia assistir ele matando. Devia curtir, porque ela sempre ajudava ele nesses assassinatos. E o terceiro personagem dessa história terrível é o senhor Carlos Klausner, que era o dono do açougue mais frequentado da alta classe de Porto Alegre. O que era interessante nele? Ele
falava alemão e ele amava falar alemão e ele não conseguia, e ele não tinha pessoas que falassem alemão aqui em Porto Alegre. Apenas o José Ramos e a húngara. E a senhorita Catarina. E como eu disse, o Carlos Klausner, ele era alemão, né? Então ele sentia muita saudade de falar no idioma dele, então ele conseguiu se aproximar muito da Catarina e do José. E tendo em vista... Os dois falavam alemão. Os dois falavam alemão. Uma era a húngara que falava alemão, o José Ramos falava alemão também por causa dos pais dele, que falavam alemão. E aí eles praticamente frequentavam a casa todo dia um do outro. Até que o José Ramos começou a assassinar as pessoas. E o que eu acho interessante é que o Carlos, ele não denunciou o José em nenhum momento. Além dele não denunciar, ele ofereceu o açougue dele, que era super famoso. Ele ficava assistindo as pessoas, as vítimas do José sendo degoladas, depois esquartejadas e por último descarnadas. E depois ele levava para o açougue para fazer linguiça e ser vendidas, essas pessoas. No mínimo, a gente não tem... No mínimo, o cara achou um puta negócio, mano. Ele não ia ter que comprar carne mais. Ah, meu Deus. No mínimo... Por isso que ele não denunciou, mano. Ele não denunciou porque ele tinha vantagem econômica no rolê. Acredita-se, Mário, que no mínimo 6 pessoas foram degoladas, mortas e feitas de linguiça nesse ano que isso aconteceu. Com o passar do tempo e pessoas relativamente influentes desaparecendo do nada, a polícia começou a ficar mais ligada, né? Só que não se esqueçam que o José era amigo do delegado. Só que ele não era mais policial. Ele foi afastado da polícia anos antes por uso desproporcional da força. O José tinha esse negócio, né? Quando ele estava na polícia. Então ele foi afastado, porém ele ainda era amigo de muita gente, então não desconfiavam dele. Mas quando as suspeitas começaram a cair sobre o senhor José e o cerco foi fechando, o senhor Carlos Klausner, apesar do sucesso absurdo das linguiças de carne humana, exatamente, do seu açougue, começou a ficar preocupado, né? Pô, já não vim pro Brasil aqui pra ser preso, né? Vou pro Uruguai, que é basicamente a mesma coisa que Porto Alegre, né? Montevidéu, só já não falo direito português, já não vou falar direito espanhol, vou nessa. E falou isso. E o José não gostou nada disso. E degolou o seu próprio amigo Carlos Klausner e jogou ele num poço. Não deixe pontas soltas. E jogou ele no poço da casa dele. Umas noites antes, ele tinha matado, degolado também, um caixeiro e o seu acompanhante, que era uma criança de 16 anos. Degolou eles dois. Então, quando o cerco fecha e a polícia bate na casa do José, eles encontram um corpo no poço do senhor Carlos Klausner e também os corpos desse caixeiro e do ajudante dele no porão. Por que a polícia foi na casa dele? Porque começaram a investigar e descobriram que geralmente a Catarina saía do teatro conversando com pessoas que, tipo, desapareciam depois. E ela era um ponto em comum nas vítimas. Exatamente, ela era um ponto em comum nas vítimas. Finalmente encontraram os corpos deles e tanto o José Ramos quanto a Catarina, cara, eles negaram até o último dia deles, velho. E aí o José Ramos, ele foi condenado por latrocínio e condenado à pena de morte por enforcamento. Mas depois foi comutada para prisão perpétua e ele morreu preso, logicamente, doente, cego e sozinho, na Santa Casa de Porto Alegre em 1893. E a mulher, ela ficou presa também? A mulher dele, a Catarina, foi presa como cúmplice e condenada a 13 anos de prisão, que ela realmente pagou e saiu depois disso. Esse caso é muito mais famoso fora do Brasil do que dentro, porque a imprensa abafou o caso muito aqui no Brasil, porque a alta sociedade comia linguiça de gente. E eles não queriam
Tá ligado? Que quando eles fossem pro Rio de Janeiro, colar com o pessoal também do eixo Rio-São Paulo, que nessa época Porto Alegre era bem influente, o pessoal ficasse com nojo de saber que eles, na verdade, já comeram carne humana. Comeria, Bernardo, carne humana? Só assim, em momentos de muita necessidade, com certeza. Tipo assim, porra, passou mais de 12 horas. Então, Bernardo, pô, você trouxe uma história muito densa pra duelar com a minha. Eu sinto cheiro de derrota e nem apresentei a minha lenda. Eu trouxe uma lenda aqui porque eu achei ela muito engraçada. Essa lenda, eu não achei o país dela, não achei dados muito precisos, né? Bem lenda mesmo, só aquele burburinho. E era uma babá que trabalhava numa casa e tinha uma estátua que incomodava ela. Ela não curtia muito não, que era uma estátua de um palhaço. E aí ela tava lá um dia cuidando das crianças, aquela estátua lá, ela se sentindo mal de ver aquilo, pegou e ligou pro dono, pro pai das crianças, né? E ligou pra ele se ela poderia cobrir a estátua do palhaço. E aí o cara virou pra ela e falou assim, ó, liga pra polícia agora. Aí ela falou, mas por quê? E o cara falou, não tem estátua de palhaço na casa. E as crianças também estão falando que estão vendo uma estátua de palhaço. A estátua de palhaço, que não era uma estátua... Era um palhaço. Era um anão. Meu Deus. Palhaço que pulou e esfaqueou ela pelas costas enquanto ela estava no telefone. Meu Deus, tu riu disso, mano. Que terror, velho. Eu ri muito. Cara, eu ri demais. Mas pelo amor de Deus, velho. Um anão, velho. Mas como ela não reparou que era uma pessoa, cara? Exato. É um anão, tá ligado? Que tá ali vestido de palhaço. E a menina fica uma estátua. Ah, mas aí já entra na seleção natural, né, mano? Não, não dá. Olha aí, ó, você também tá rindo. Não, eu consegui rir. E aí, você teria mais medo de um não assassino vestido de palhaço dentro da sua casa ou de virar linguiça? Então, man, na verdade, plasticamente falando, eu tenho mais medo do anão palhaço, velho. Real, velho. Tá ligado? Não existe true crime, tipo, que vai me dar mais medo do que um anão palhaço, velho, que invade a minha casa. Meu filho tá falando que tem um anão palhaço, caralho, tá louco, mano? Tô fora. Então acho que eu ganhei essa. Fora. Vamos de anão palhaço, mano. Round 3. Cara, eu trago aqui pra vocês agora uma história que se passou nos United States of America, em Hopkinsville. Agora a gente vai dar uma de Bunker Chess, como diria o Afonso Solano. Ah, você traz uma história de alienígenas? Exatamente. Cara, a minha história de alienígenas aqui me chocou um pouco porque é um alienígena bem diferente do normal, mas aparentemente é um caso bem famoso, tá? Se chama Encontro de Kelly Hopkinsville, que são as duas cidades mais próximas. E basicamente a história é assim: são 5 adultos e 7 crianças numa casa. Apareceram umas criaturas pequenas, uns pequenos alienígenas, em uma espaçonave. E começaram a atacar a casa deles. E eles pegaram as armas de fogo e começaram a revidar essas criaturinhas. Mas quando eu digo que elas não se parecem alienígenas normais, como você deve imaginar, é porque elas são pequenas, da altura de uma criança mais ou menos. Chega no máximo ali até a tua cintura. Elas têm olhos brilhantes, braços longos e mãos que parecem garras.
E elas ficaram lá atormentando essa família que fugiu da casa e foi até a delegacia de Hopkinsville. Quando eles chegaram lá, eles contaram o ocorrido pros policiais e, cara, um pessoal foi até a casa deles pra ver isso, né, e pra ajudar eles, várias pessoas. E ninguém viu nada. Então eles foram taxados de mentirosos e foram embora, as autoridades. No outro dia, as autoridades voltaram pra lá e repararam que não tinha mais ninguém lá, nenhum dos 5 adultos e nenhuma das 7 crianças. Sumiram. Então perguntaram pro vizinho: a família que tava aqui? Os vizinhos falaram: eles foram embora. Eles pegaram tudo que eles tinham, botaram no carro e fugiram, porque as criaturas voltaram lá pelas 13h30 da manhã. O vizinho viu então o rolê? O vizinho viu o que tava acontecendo. Que vizinho pau no cu, né? Nem pra ligar, né, man? Porra! Tava lá com a xícarazinha de café na mão, olhando pela janela. Se fuderam. Mano, que arrombado. Sim, velho. Pra duelar com seus alienígenas, eu trago uma entidade japonesa. Olha. O nome da entidade é Akamanto. Essa entidade, ela aparece numa hora muito inoportuna, porque ela ataca as pessoas, assim como aquela outra lenda da loira do banheiro. Ela ataca as pessoas no banheiro. Putz. Na maioria das vezes, no último banheiro feminino. Na última cabine do banheiro feminino. Caralho, que maneiro. Super maneiro. Não, muito maneiro, eu digo, tipo, visualmente no filme assim, imagina, tipo, a mina vai pro último banheiro feminino assim, e a gente já pode ficar, tipo, cara, cuidado, não é uma boa. Desavisado. Mas é uma lenda bem plástica também. Porque quando você está lá, no seu momento de intimidade, naquele seu momento de lazer, você ouve uma voz que te pergunta: você quer papel azul ou papel vermelho? Não, tu tá metendo louco. Não tô. Tu tá metendo louco. Tu meteu Dá um Google aí, pode dar um Google aí, Akamanto. Tu tá metendo um Matrix no meio do bagulho, velho. Que porra é essa? E se você escolhe o papel vermelho, ela vai rasgar as suas costas e te arranhar até a sua roupa ficar toda vermelha. Se você escolhe o papel azul, ela vai te entrar e te asfixiar até você ficar com a pele azul. Se você escolher... Que horror. E se você escolher outro papel de outra cor, mãos saem de dentro do vaso e te puxam para as profundezas do submundo. Caralho, que escrotidão, mano. Esse é o Akamanto. Mas há um jeito de você escapar dele. Se você não aceitar nada que ele oferece. Entendi. O problema é quando você aceita algum bagulho. Entendi. Ou seja, não aceite nada de estranhos. Puta, isso bota. Puta lição de moral. Essa ia botar muito medo. Essa é uma lição de moral muito boa, porém... Pô, logo no banheiro, Tem momentos que tu vai aceitar necessariamente, não importa o que é, se não tiver porra do papel ali na tua cabine. Aí tu fala, porra, submundo tem o que lá? Porque eu não vou ficar, cagado aqui. Meu amigo, para isso existem meias e você tem 2. Tô de boa. Na pandemia tinha máscara, né? Era melhor. Mas vamos lá, Mário. Eu acredito que dessa vez, entre o Akamanto e o Hopkinsville, cara, eu acho que me daria mais medo uma invasão alienígena do que um... Com certeza, com certeza. Eu já falei lá no começo, mano. Ainda mais se o bagulho parecer uma criança, velho. Não. Eu tô contigo nessa. Fechou. Round 4. Para o nosso quarto round, Bernardo, o meu desafiante
É uma história chinesa, ainda em terras orientais. É uma lenda do ônibus 375. Segundo essa lenda, um ônibus que saía de Yuanmingyuan e ia para Xiangshan, que era o último ônibus da noite. E no ônibus estava só o motorista e a cobradora. E eles estavam andando e tal. Aí parou lá num ponto e subiu 4 passageiros. Uma senhora, um casal e mais um cara sozinho. E aí o casal sentou lá na frente e tal. A senhora sentou lá no fundo com o cara. E eles foram seguindo a estrada até que o cara avistou 2 sombras assim na beira da estrada, em um lugar que não era um ponto, né? Era um lugar no meio do nada, né? O cara ficou meio relutante e tal, né? Mas aí a cobradora falou assim, pô, ajuda as pessoas aí e tal. E isso aconteceu em 1995. Olha só. No dia 14 de novembro. E aí o motorista parou na beira da estrada, né? Quando as pessoas foram entrar no ônibus, ele percebeu que as pessoas estavam usando roupas da dinastia Qing, que durou de 1644 a 1911. Mas até ali, né, eram 2 pessoas e estavam segurando uma terceira pessoa que aparentemente estava meio desmaiada. E essa pessoa tinha o cabelo muito comprido. E aí eles entraram dentro do ônibus e o ônibus continuou andando. Aí o motorista com a cobradora discutiu e falou, talvez eles sejam atores, estavam fazendo alguma coisa nesse sentido, então com a roupa do... Não, isso é estranho, né? Isso aí dela achar isso. No meio do nada? Como assim? E aí, talvez sejam atores e coisa e tal. Nem dá bola pra isso aí, coisa e tal. E aí passou um tempinho, né? O casal desceu, ficou só os 3 e a véia com outro rapaz. E aí a véia começou a berrar e falar que o moleque tinha roubado a carteira dela. E aí ficou aquele bate-boca, o moleque falando eu não roubei porra nenhuma e coisa e tal, e a véia discutindo, não, você roubou. Tem uma delegacia descendo no próximo ponto ali, nós vai descer os 2 aqui nesse ponto. E ele falou, então demorou, nós vai descer nesse ponto. E aí o busão parou, os 2 desceu, né? E o busão seguiu e aí o moleque falou assim, cadê a porra da delegacia, velho? E aí ela falou, não tem delegacia aqui. Foi só um jeito que eu arrumei de te tirar do ônibus junto comigo. Porque na hora que bateu o vento dentro do ônibus, e eu olhei aqueles 2 caras que estavam com aquelas roupas lá, no busão, eles não tinham pés. Eles estavam flutuando. Meu Deus. E aí, me arrepiei. Depois o ônibus foi encontrado. E no ônibus tinha o corpo do motorista, da cobradora e um cara com cabelos muito compridos que não foi identificado. Meu Deus. Isso aconteceu. Isso aconteceu mesmo, é um fato. É um fato. É um fato. Bom, só pode ser. É o que dizem. Caralho, é uma ótima história de fantasma, mano. Ótima história. A minha história de fantasma também. Então acho que vai ser muito bom. Mas o meu é um fantasma que nunca andou de ônibus, nunca matou ninguém. E eu acho que nunca vai matar ninguém também. É o Gasparzinho. Porque eu venho aqui falar do fantasma dos canais subterrâneos do castelo de Edimburgo, o castelo mais assombrado da Terra. Pra quem não conhece, fica na Escócia. E foi construído, pelo menos, antes de 850 antes de Cristo. Então, tipo... Ele é bem antigo. Ele é muito velho. Ele já foi destruído várias vezes, já foi incinerado, já foi reconstruído, já fizeram, cara, de tudo lá, tá, pessoal?
pessoal já utilizou bastante essa pedreira aí que ele é construído em cima. Mas por causa de tantas pessoas que já morreram lá, justamente por ele ser muito velho, ele é meio que assombrado também por essas almas que se apegaram ao castelo, entre rainhas e reis e príncipes e várias crianças que já morreram lá também, que era muito normal, né? Por causa da mortalidade infantil, etc e tal. Coisa muito, muito antiga, né, pessoal? O castelo tem mais de 2000 anos. Terça-feira na Idade Média. Exatamente. Terça-feira na Idade Média. Mas então... Apesar de não ser a Idade Média, né? É muito antes da Idade Média. Muito, passou por tudo. Só que o que eu quero... Onde eu quero chegar é que nessas ruínas existem túneis subterrâneos que percorrem toda a Royal Mile, que é esse caminho para chegar ao castelo, e desce até a rua da cidade, da abadia de Holyrood, que é quase 2 km. Era tipo uma passagem secreta tipo que isso. A galera usava? Tipo isso, só que foi construído... Eles não sabem quando foi construído. Essa é a pira, entendeu? Tipo, é tão antigo que ninguém sabe quando construíram esses túneis. E também ninguém sabe mais ou menos exatamente o que tinha lá dentro, né? Por muito tempo. Eles sabiam que tinha esses túneis, mas era tão escuro e tão longo que ninguém, ia lá. Então... Mas eles queriam descobrir há muito tempo atrás, tá? Isso há muito tempo atrás. Então, o que fizeram? Todo mundo sabe que na Escócia, o instrumento musical mais famoso é a gaita de fole, né? Gaita de fole. Exatamente, gaita de fole. Olha a gaita de fole tocando ali. Exatamente, essa daí é a gaita de fole. Então, tiveram uma ideia. Vamos pegar esse moleque aqui que fica tocando gaita de fole e vamos fazer ele ficar tocando, e a gente vai acompanhando o som da gaita enquanto ele vai indo pelo túnel. Então a gente vai ficar escutando ele aqui por cima e ele vai andando e aí a gente vai saber mais ou menos aonde tá esse moleque que tá indo por dentro do túnel, e aí a gente vai saber onde ele dá, onde esses túneis dão e onde ele sai. O menino foi fazendo isso. Ele pegou a gaita e foi andando corajosamente pelo túnel o tempo todo, tocando a gaita, até que ele parou de tocar a gaita, até que não se escuta mais a gaita. Então outras jornadas foram feitas procurando esse menino que ficou tocando essa gaita nesse castelo de Edimburgo, nesses túneis, e não foi achado nem o menino, nem o corpo do menino. A única coisa que de vez em quando sobrou dele é o som da gaita, que de vez em quando ainda aparece nos túneis. Ah, que da hora. Essa lenda, ela é tão presente e tão viva na cultura desse castelo de Edimburgo, que todos os anos, no final do grande evento que acontece lá, que tem várias músicas e danças tradicionais, etc., o evento é encerrado, todas as luzes são apagadas, e num silêncio mortal, no alto do castelo, sozinho, alguém fica tocando uma gaita de fole só com o cara iluminado. Uma homenagem a ele, que morreu no túnel tentando achar onde saía, e também uma homenagem a todas as pessoas que já morreram lá, que são muitas pessoas. Caralho. Exatamente. Bem da hora. Fantasma de Edimburgo. Bem da hora. Esse é o Fantasma de Edimburgo? É o próprio. Mas eu teria mais medo de 2 malucos carregando um terceiro 100 pés flutuando dentro do ônibus do meu lado. Definitivamente, man. Eu me arrepiei nessa história aí que tu falou. A minha lenda, ela é, na verdade, também um fato. Só que... teria sido bem da hora se o Elsilbon tivesse enfrentado o da gaita. Mário, para o meu quinto item eu trago aqui um local que tem uma lenda macabra por trás, e que inclusive é um local que está catalogado no Guinness Book como um recorde. Qual recorde?
é o recorde de lugar que abriga a maior coleção de bonecas assombradas do mundo. Se chama a Ilha das Bonecas e fica no México. E qual que é o rolê desse lugar? Eu vou te contar uma história agora. Era uma vez uma pessoa que gostava muito de pescar. Essa pessoa se chamava Dom Julián Santana Barreira. Reza a lenda que ele estava andando com o seu barco perto dessa ilha e então ele viu o corpo de uma jovem jogada na água, boiando. Ele foi ao resgate da moça e ela estava morta. Então ele pegou ela e levou-a até a ilha, que é o pedaço de terra mais próximo de onde eles estavam. Então, muito triste de ver essa cena, ele enterra o corpo da jovem na ilha. Isso é um fato, isso aconteceu, ela tá lá. Ele vai embora dessa ilha. Mas no outro dia ele volta para essa ilha e repara que tem uma boneca grande do tamanho da jovem que apareceu lá. Ele então presume que na verdade aquela boneca era um receptáculo da alma da jovem que havia se afogado. Então ele entende que ela está com uma cara muito triste. Então ele começa a pendurar várias bonecas pela ilha toda. Ao longo de 50 anos, a única coisa que ele fazia era pescar e procurar bonecas no lixo para colocar junto a essa boneca, para ela não se sentir sozinha. Ele se mudou para a ilha, ele ficou obcecado em procurar bonecas e ficar na ilha. Agora que vem a parte estranha. Caralho, mais estranho ainda que isso? Mais O estranho. cara se mudou pra ilha só pra ficar A família dele... criando companhia pra uma boneca. A família suplicava pra ele, cara, isso aí não é certo, cara, tu tá doido da cabeça. E ele, não, ela tá lá sozinha, eu lembro quando eu peguei o cadáver dela e eu sei que aquela boneca é ela. 50 anos depois, ele falou pro sobrinho dele enquanto eles estavam indo pescar, cara, eu tenho uma sereia aqui nessas águas que sempre me chama pra ficar com ela. E ela é muito parecida com a menina que eu enterrei na ilha. E o canto dela é tão lindo. Às vezes eu penso em ir. Um dia depois, ele foi encontrado, afogado, no mesmo lugar que ele tinha resgatado a boneca. E hoje em dia, essa ilha é uma atração turística pra qualquer pessoa que quer assistir um show de horrores, cara. Porque as bonecas em nenhum momento foram limpas, em nenhum momento foram bem tratadas. É um monte de boneca que ele achou no lixo e pendurou lá. Só que as bonecas estão sem cabeça, sem olho, sem braço, podres, cheio de bicho. Os insetos criaram casas nessas bonecas. Meu Deus. Sim. E é a maior Ilha coleção. das Bonecas? É a Ilha das Bonecas. Caralho, tô vendo... Porra, tô vendo umas imagens aqui. Que lugar bizonho. E não tem qual é a boneca original? Eu não achei a boneca original aqui, uma boneca grandona. Só tem umas bonecas pequenininhas. Eu tenho um vídeo. Se tu quiser, tu assiste depois. Não, eu quero dormir essa noite. Bom, a minha história, ela não envolve bonecas, não envolve insanidade. Depende do ponto de vista. Uma menina ganhou um cachorro para que fizesse companhia enquanto os pais dela trabalhavam, né? Os pais dela tinham outras coisas para resolver, então eles deixavam ela com o cachorrinho. Então ela cresceu com o cachorrinho e tal, o cachorrinho sempre... Ela deitava na cama, deixava os braços para fora e o cachorro ficava ali lambendo os dedinhos dela e tal. E aí um dia ela tava deitada na cama e ela começou a escutar uma goteira. Escutou uma torneira lá pingando. Ela levantou, foi lá, apertou a torneira, voltou pra cama, botou o bracinho pra fora e lambidinha no dedinho, né? Dormiu. Passou mais um tempo, ela tava ouvindo a goteira de novo, né? Levantou de novo, foi lá, apertou mais um pouco a torneira, voltou, deitou na cama, bracinho pra fora, lambidinha no dedinho. E aí quando ela acordou uma terceira vez,
ouvindo a goteira, né? Ela falou, uai. Aí ela começou a prestar atenção e ela percebeu que a goteira não vinha do banheiro. O barulho da goteira vinha do guarda-roupa. E aí ela abriu a porta do guarda-roupa e ela encontrou o seu cachorro degolado, pendurado no cabide, pingando sangue. E abaixo do cachorro tinha uma nota: humanos também sabem lamber. Meu Deus, quem é que tava lambendo a mão dela, cara? Lambendo a mão dela, mano. Caralho, mas quem é que tá? Quem é que era, mano? Quem é que era essa pessoa? Jamais saberemos. Baque. Quando você acha que é o cachorro sádico. lambendo seus dedinhos. Que sádico, cara. Que sádico. Mataram de graça o cachorrinho. Mataram só pra lamber o dedinho. Só pra provar um ponto. Que não precisa ser provado, a gente Provavelmente a menina comia muito fandangos, ficava com aquele dedinho salgadinho, e o cara ia lá, dava aquela lambidinha no dedinho. Caralho, velho. Pô, há tempo que eu não como fandangos, hein, velho. Acho que eu vou lá comprar um, velho. Inclusive, hoje tá patrocinando o episódio. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Não, quem tá patrocinando hoje é a Filt, que inclusive me deu a camiseta, hein? Maneiríssima. Tô usando ela agora pra gravar minha peita clássica de gravação. E aonde a gente encontra a Filt, Mário? Você encontra a Filt lá no Instagram, no @filtoficial ou no www.filtoficial.com. E não se esqueça de usar o cupom DUELISTAS para ganhar quanto, Bernardo? Quanto é que eles ganham? 20% de desconto em cada camiseta. É maravilhoso. Muito, muito bom. Filt Oficial. Acho que pode levar a lambida, porque eu gostei muito da interpretação. Eu acho que foi eu acho que foi muito plástica, assim, a minha tem mais mistérios, né? E assim, se os ouvintes quiserem ir lá conhecer essa... A sua só tem insanidade, meu amigo. Só tem insanidade. Só tem insanidade. Mas se tu for nessa ilha, Mário, tu vai sentir a energia das bonecas. Lá vem o jovem místico. Tu vai sentir a vibration das bonecas entrando em você. A Ilha das Bonecas eu iria bem de boa, tá? Pra passar uma noite lá eu já acho meio paia, mas acho que eu conseguiria. Agora, rapaziada, nessa Ilha Paveglia, não, mano. Tô fora total, velho. Muito. Tá, bota fé, a Ilha dos Ossos, mano. Não, é tenso. Não, essa daí da Ilha Macabra da Ilha das Bonecas é de boa. A Ilha das Bonecas eu ficaria uma noite. Agora, essa Ilha Paveglia aqui, não. Nem fudendo. E outra coisa, e digo mais. Esse sonzinho aqui, ó, dessa gaitinha eu escuto de boa. Agora, esse assovio trash aqui desse Elcio bom, tô fora também. Então, Bernardo, como é que ficou a nossa lista definitiva? A lista definitiva ficou: 1. Ilha de Paveglia. 2. Estátua do Palhaço. 3. O caso de Kelly Hopkinsville. 4. O ônibus 375. E 5. A lambidinha do mal. É isso, meu amigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial de Halloween. A gente fez com muito carinho e amor aí pra vocês. E eu queria perguntar uma coisa específica pro Mário. Como é que a gente pode encontrar o Duelistas? É só entrar no Instagram, no @duelistaspodcast. Né? Você pode mandar uma DM, deixar um comentário lá. A gente tá sempre deixando caixinha de pergunta, fazendo umas enquetes lá nos nossos stories. Pode responder a enquete no Spotify, né? Pode deixar seu comentário, sempre tem uma perguntinha. E falem com a gente mesmo, falem com a gente, que a gente gosta de conversar, a gente conversa com todo mundo que fala com a gente. E
Além disso, vocês podem me xingar também, pode xingar a gente adora receber críticas não construtivas também. Especificamente o Bernardo, tá? Ele recebe essas. Eu adoro todas, eu leio com muito carinho. Cuidado com a lambidinha à noite. Vou começar a deixar meu fora da cama.